história, nós vamos conversar sobre a cultura afro-brasileira no Brasil colonial. A sociedade colonial brasileira era dividida em 3 grandes grupos étnicos: o índio, o negro africano e o branco europeu, principalmente português. Os negros que foram trazidos da África tinham costumes, crenças e valores que foram sendo absorvidos pelos portugueses e indígenas ao longo do tempo. Durante o Brasil colonial, os portugueses daqui precisavam de mão de obra escrava para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar. Foi então que, com os escravos da África, começou o tráfico negreiro. Essa prática foi utilizada durante séculos e foi justificada pelo discurso religioso cristão da época como um castigo para os escravos, e isso aproximou os escravos do cristianismo. Durante essa época, os escravos vindos da África, eles foram batizados e obrigados a seguir o catolicismo. Porém, essa ação não fez com que as religiões africanas deixassem de ser usadas. Eles utilizavam nas florestas e quilombos de forma escondida. Naquela época, as longas jornadas de trabalho causavam um extremo cansaço nos escravos, diminuindo a estimativa de vida deles, e os donos das fazendas utilizavam da violência para puni-los. A cultura afro-brasileira é resultado das influências dos portugueses e indígenas que se manifestam através da culinária, música e religião. O Brasil tem a maior população de origem africana fora da África, e por isso este continente exerce grande influência da região nordeste do Brasil. No início do século XIX, as manifestações, rituais e costumes africanos, eles não eram aceitos pelos portugueses, pois eram considerados culturas atrasadas quando comparados aos portugueses. A partir do século XX, começaram a ser aceitos e celebrados como expressões artísticas genuinamente nacionais, que hoje fazem parte do calendário brasileiro, influenciando no dia a dia das pessoas. Uma curiosidade é que em 2003, a Lei nº 10.639 passou a exigir que as escolas de ensino fundamental e médio incluíssem no currículo a cultura e história afro-brasileira. Traços fortes da cultura africana podem ser encontrados hoje em variados aspectos da cultura brasileira, como a música popular, a religião, a culinária, o folclore e festividades populares. A música criada pelos afro-brasileiros é uma mistura de influências da África subsaariana com elementos da música portuguesa e, em menor grau, da ameríndia, que produziu vários estilos. A música popular brasileira é fortemente influenciada pelos ritmos africanos. As expressões de música afro-brasileira mais conhecidas são o samba, maracatu, ijexá, coco, jongo, carimbó, lambada, machixe e maculelê. A música produzida pelos afrodescendentes no início foi descriminalizada e tida como marginalidade. Porém, por volta do século XX, ela começou a ganhar notoriedade e segue sendo muito importante para a cultura brasileira dos dias atuais. Inicialmente, a capoeira era desenvolvida para ser uma defesa, e esta era ensinada aos negros cativos pelos escravos que eram capturados e voltavam aos engenhos. Os movimentos de luta foram adaptados às cantorias africanas e ficaram mais parecidos com uma dança, permitindo assim que treinassem nos engenhos sem levantar suspeitas dos capatazes. Durante décadas, a capoeira foi proibida no Brasil. A liberação só ocorreu na década de 1930 e hoje é um patrimônio cultural brasileiro. Os negros trazidos como escravo da África eram imediatamente batizados e obrigados a seguir o catolicismo. A conversão era apenas superficial e as religiões de origem africana conseguiram permanecer, com a prática secreta ou sincretismo com o catolicismo. As religiões afro-brasileiras, elas são influenciadas pelo catolicismo. Podemos perceber nas cerimônias de casamento e de batismo. Mesmo os fiéis, seguindo abertamente as religiões afro-brasileiras, elas seguem influências do catolicismo. A África é o continente com mais religiões diferentes de todo o mundo. Algumas das religiões afro-brasileiras ainda mantêm quase que totalmente suas raízes africanas, como o candomblé, a mais tradicional e africana dessas religiões. Segundo o IBGE, 0,3% da população brasileira segue religiões de origem africana. Porém, este número é maior, com pessoas que seguem essas religiões de forma reservada. Pratos como o vatapá, acarajé, caruru, mungunzá, sarapatel, baba de moça,
cocada, bala de coco e muitos outros exemplos são iguarias da cozinha brasileira e admirados em todo o mundo. Mas nenhuma receita se iguala em popularidade à feijoada. Originada das senzalas, era feita das sobras de carnes que os senhores dos engenhos não comiam. Enquanto as partes mais nobres iam à mesa de seus donos, restavam aos escravos as orelhas, pés e outras partes dos porcos que, cozidas num grande caldeirão com feijão preto, deram origem a um dos pratos mais conhecidos e degustados da culinária brasileira. A cozinha regional brasileira foi muito influenciada pela culinária africana, mesclada com elementos culinários europeus e indígenas. A culinária baiana é que tem mais influência africana nos seus pratos típicos. A Umbanda é uma religião afrodescendente onde suas crenças misturam elementos do candomblé, do espiritismo e do catolicismo. O candomblé é uma religião monoteísta que acredita na existência da alma e na vida após a morte. A Umbanda e o candomblé são muito parecidos, porém, no candomblé, eles fazem sacrifícios de animais. Denomina-se cultura afro-brasileira o conjunto de culturas do Brasil, junto com algum grau de influência da cultura africana, desde os tempos do Brasil colonial até a atualidade. No batismo. Esqueci o resto. Gravando. Denomina-se cultura afro... A cozinha regional... Quem tá batendo palma? Tá, vai. A cozinha... Tenta gravar, se errar, e vai de novo. Eu só isso. Tá entendendo? Não tá gravando. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping. Pausa.